Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um sua tarefa, e mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem, se à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer, para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Palavra da salvação. Agora vamos nos sentar e fazer uma pequena reflexão do Evangelho muito importante que nós estamos vivendo, né? Hoje, o primeiro domingo do Advento, que fala da vinda de Jesus, o Natal. Então nós ficamos muito contentes porque o próprio Deus entrou na terra e restaurou a humanidade, reentrou, salvou a humanidade da perdição e da condenação eterna e deu uma nova chance aos seres humanos que escolhem a salvação no sangue de Jesus. E Jesus entrou no mundo para isso, para que fôssemos salvos. Salvo do que, Jonas? Salvo do fogo do inferno, das trevas exteriores que a gente merecia pela nossa maldade e afastamento de Deus, longe de Deus, né? Longe de Deus já é treva. Se Deus é luz, longe deles é treva, desgosto e agonia, né? E Deus criou nós como seres eternos. Morre o nosso corpo, mas nossa alma e espírito continua vivo, e depois dos 1000 anos Deus vai ressuscitar os corpos também, nossos corpos gloriosos, assim como o Senhor Jesus está no céu gloriosamente. Então nós comemoramos a primeira vinda de Jesus já pensando na sua segunda vinda, né? O Senhor Jesus até fala nos evangelhos anterior, se a gente vê dessa semana, ele fala a respeito da segunda vinda dele, fala da destruição de Jerusalém e da segunda vinda dele, né? Que não vai atrás desses terroristas que falam, é o fim de mundo, não vai atrás deles. Vai ter umas desgraceiras mais para frente, talvez daqui uns 20 anos, 10 anos, 15 anos, a gente não sabe, o mundo já está ruim, né? Mas nós temos que cuidar da nossa salvação, da nossa alma, da nossa comunhão diária, de fazer o bem para os outros, fazer o bem sem ver a quem, obedecer os mandamentos do Senhor Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus até resumiu os 10 mandamentos para ficar mais fácil para nós. Ele falou assim: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Praticai, pois, toda boa obra. E se a gente se aproxima de Deus em oração, como diz Jesus aqui, ó, vigiar em todo o tempo e orar. Se vocês lerem o Evangelho antes desse aqui, de Lucas, de ontem, de hoje, aliás, né, de sábado, se você ler esse Evangelho, porque nós estamos vendo aqui o Evangelho de amanhã, de domingo, né? Nós fazemos a celebração no sábado, mas nós acompanhamos a igreja, que essa celebração nossa é no domingo, a gente pode fazer no sábado. Então a gente vê que, se a gente for ler, a gente vai ver que Jesus está falando sobre a destruição de Jerusalém, que aconteceu 70 anos depois, e Jesus está falando lá para o final dos tempos também, porque ele fala, mas não é agora, para agora vocês vão ser traídos, vocês vão ser entregues, falou o que ia acontecer com os apóstolos, né? Inclusive discípulos, muitos foram mortos, alertou eles. Os discípulos, daquela época, quando viram acontecer certas coisas, eles saíram de Jerusalém em massa, né? E foram preservados de ter uma morte brutal com os soldados romanos, né? Que é uma outra história. Mas aí que também tem um paralelo agora com os tempos para frente, talvez daqui 40, 50, 70 anos, não sei quantos anos, a gente não sabe o dia e a hora, mas nós temos que estar preparados hoje. Vigiar em todo o tempo, Senhor Jesus. Vigiar o quê? Não é vigiar o vizinho, vigiar outra, a vida da vizinha, do vizinho, para ficar dando pitaco. É vigiar a nossa vida. O que eu estou fazendo certo e o que eu estou fazendo de errado. Eu estou sendo ruim, estou sendo bom, estou seguindo realmente Jesus de coração, estou fazendo bem aos outros. O que eu estou fazendo da minha vida espiritual, porque a vida espiritual nossa é muito mais importante que a material. Se eu trabalho, se eu estudo, se eu quero dar formação aos meus filhos para que eles tenham uma vida boa, se eu quero fazer uma faculdade, se a gente fica contente quando um filho segue uma carreira, muito mais quando o filho se converte ao Senhor Jesus, a salvação, a vida eterna. O último inimigo a ser vencido, Jesus já venceu vários inimigos, que nós também podemos vencer, desde que estejamos com Ele, enraizado no sangue dEle, na aliança que Ele fez no sangue dEle. Nós podemos vencer as doenças, podemos vencer as enfermidades, os problemas do dia a dia, tudo. Ele falou, eu venci o mundo.
Vós também, no mundo tereis aflições, o Senhor Jesus falou, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que ele está dizendo com isso? E daí, Jesus, que o Senhor venceu? Mas eu estou com problema. Ele está dizendo, e você também pode vencer, e em mim você pode vencer, porque eu já venci todos esses problemas. O único inimigo que eu ainda não venci por enquanto, para a humanidade, para ele já venceu, mas para a humanidade é a morte, que a palavra de Deus fala, o último inimigo a ser vencido é a morte física, e nós morremos, todo ser humano morre, né? Teve uns 3 privilegiados, 4 aí, que realmente são de Deus, que foram arrebatados aos céus, né? O Senhor Jesus ressuscitou glorioso, o corpo dele já está glorioso no céu, perfeito, né? E assim também ele vai fazer com todos os seres humanos, né? Então nós devemos pensar nisso, na vida espiritual, trabalhar muito mais, como disse o Senhor Jesus, pela vida material. Os apóstolos, uma vez discutindo com Jesus a respeito da Eucaristia, ele falou, isto é o meu corpo e o meu sangue. Isto é o meu corpo e o meu sangue, né? E ele falou assim, aí eles falaram assim, mas é dura essa palavra, né, Jesus, de comer a tua carne, beber o teu sangue. Jesus falou, as palavras que eu tenho vos falado é espírito e vida, né? A carne, a mente humana, a razão humana, nada presta nesse assunto, é coisa sobrenatural. Nós vamos entender quando nós tivermos o Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo nos revela todas as coisas. E como que eu posso ter o Espírito Santo, Jesus? Começando fazendo oração, todo dia, fazer o meu compromisso de oração. Lendo a Bíblia, a palavra de Deus, procurando obedecer o que lê. Então Jesus até reduziu os 10 mandamentos, ele pôs em 3. É 2, mas é 3. Olha que bonito. E Deus não é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus resumiu o mandamento em 3. Ele falou, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a si mesmo e o próximo como a si mesmo. Porque ele fala, amar o próximo como a si mesmo. Quer dizer, antes de eu amar o próximo, eu tenho que amar a Deus, amar a mim e amar ao próximo. Amar ao próximo como a si mesmo. Então é muito bonito isso, né? E no Evangelho hoje, então, nós vemos aqui o Senhor Jesus falando sobre isso, né? Falando para a gente preparar, para a gente vigiar. Eu estou vendo o Evangelho aqui que vai ter nós vamos ter a celebração da Imaculada Concepção, sexta-feira, mas depois vamos falar nos avisos, né? Então, o Senhor Jesus vem falando aqui sobre isso, né? Ficar vigiando, e mandou. Ele conta a história aqui como se fosse, porque Jesus usava coisas humanas, parábolas humanas, para falar de coisas sobrenaturais. Ele usava de coisas humanas para as pessoas mais simples, para todos entender, como entende se quiserem. E se tiver em oração, aí o Espírito Santo leva a um grau mais profundo ainda da palavra de Deus, né? Então o Senhor Jesus está falando aqui em coisas humanas, uma parábola, ele conta uma parábola, né? Que o homem que ao partir para o estrangeiro deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um a sua tarefa. Cada um de nós tem uma tarefa na casa de Deus, na obra de Deus, nas coisas de Deus, seja uma oração pelos outros, seja uma intercessão, seja uma limpeza da igreja, seja uma colaboração numa obra. Todos nós temos. E quem é esse rei que viajou? É o Senhor Jesus, que está fisicamente no mundo espiritual, no mundo sobrenatural, governando o universo e alinhando tudo para fazer a transformação dessa terra. Por isso que eu falei que não é fim de mundo. Vai ter umas desgraceiras daqui uns anos, sei lá quantos anos para frente, mais, piorar, vai. Mas vai ser transformada. Essa terra vai ter mais 1000 anos. Isso o profeta Isaías fala, o Senhor Jesus fala, o Apocalipse fala. Sobre esses 1000 anos que essa terra vai ter. Só que vai ser uma maravilha a terra, porque vai ser vencido o último inimigo que Jesus fala ali. Porque Deus tem um propósito, Deus tem tudo certinho, a data tudo certinho. E esse último inimigo é a morte. As pessoas não vão mais morrer nesse milênio. É uma coisa maravilhosa. Você fala, Jonas, é a história de cara. Não, é a história de Deus, é sobrenatural, é verdadeiro. Jesus foi ressuscitado. A Virgem Maria não morreu. Se vocês pergunta, nós católicos amamos Nossa Senhora de todo o nosso coração. Como nós amamos ela, o mundo todo, imagine, será que não haveria um templo gigantesco sobre o túmulo dela se ela tivesse morrido? Hein? Né, dona Iracema? Será que Nossa Senhora, a mãe de Jesus, nossa mãe espiritual, tivesse sido enterrada, não teria um túmulo gigantesco, uma catedral gigantesca, lá em Jerusalém, ou sei lá onde? E por que não tem? Porque não existe o túmulo dela, não existe. Como ela não foi concebida, libertada de todo o pecado para carregar o próprio Deus no ventre, até perguntei uma vez para um irmão evangélico, falei, Deus habita num corpo de pecado? Aí ele deu uma balançada pelo assunto que nós estávamos discutindo, falei, não, então, se a Virgem Maria tinha pecado, como que ele podia habitar dentro dela fisicamente, né? Então ela foi preservada e também ela não pecou, foi preservada do pecado original, né?
Então é isso que a gente está mostrando para vocês, que a ressurreição existe, que não é história de carochinha, e que a pessoa não morrer existe também. Até Elias, que é abaixo da mãe de Jesus, foi levado numa carruagem de fogo. Elias. Moisés, o corpo dele não foi encontrado. E os dois foram vistos falando com o Senhor Jesus no Monte Tabor. Então o que eu estou falando para vocês é história real. Eu não ia ficar aqui perdendo meu tempo contando historinha. Aí eu escrevia livro e ia ganhar dinheiro. Que nem o pessoal que faz aí, né? As coisas, escrever livro de ficção científica, roteiro para filme. Isso é coisa real. Por isso que eu estou aqui e estou falando. Então, gente, para resumir, eu não vou me alongar mais. Então é isso. Nós temos que vigiar. O Senhor Jesus está falando, ficai atentos, ó, ficai atentos. Porque não sabeis quando chegará esse momento. Que momento? O momento da volta gloriosa de Jesus para restaurar esse mundo, e também não sabemos a hora que chegar a nossa morte, que nós vamos dar de cara com Ele. A palavra de Deus fala no apóstolo São Paulo, aqui só se morre uma vez e logo após vem o quê? O juízo. E o Senhor Jesus várias vezes falou sobre o julgamento. Em Mateus tem até uma parte pesada, que ele fala lá, chega para uns que está à esquerda, ele vai separar. Ele falou que vai separar uns aqui, o joio e o trigo, os bodes, os cabritos, os carneiros. E ele fala assim para uns que estão ali, e fala assim para os que não obedeceram ele, fala, eu estava nu, vocês não me vestiram, eu estava com fome, vocês não me deram comida, eu estava doente, vocês não me visitaram, não cuidaram de mim, vocês não fizeram isso, tal, porque Jesus está falando uma coisa principal nisso, que é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, se é dificuldade de cumprir os mandamentos, entender as coisas sobrenaturais de Deus, se você cumprir esses três, você vai para o céu. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a você e amar o próximo como a si mesmo. E ele falou isso para eles. E nesse juízo, para ver como existe esse juízo, ele fala para eles, olha para eles, ele fala, mas quando que fizemos isso? Nós nem conhecemos você, nem vimos você, né? Eles falam no juízo, falou, Jesus, quando vocês não fizeram isso, são dos meus pequeninos, quando vocês fizeram maldade para eles, quando vocês destrataram, quando vocês não visitaram, quando vocês não cuidaram, foi a mim que vocês fizeram essas maldades. Aí Jesus fala o que para eles? Afastai-vos, operário mal, eu não vos conheço, afastai-vos, malditos, para o fogo eterno. Olha que horrível, já pensou você ter uma sentença dessa da boca do Senhor Jesus? Que é a bondade em pessoa. Então, que a gente pode fazer o que ele está falando aqui, ó, vigiai. Então, quando a gente comemora o Natal hoje, às vezes tem pessoas que talvez possam pensar besteira de outras igrejas, né? Pensar, estão comemorando, Jesus já nasceu, ele já está vivo, já ressuscitou, já está lá no céu poderoso, não está mais na cruz, bebê. Não, mas a gente comemora o Natal, que é uma maravilha para nós, celebra o Natal, porque nós já comemoramos juntos a esperança da segunda vinda gloriosa dele. Então é isso que nós comemoramos, né? Então aí para finalizar aqui ele diz, para que não se suceda que vindo de repente, o Senhor Jesus, né? Ele vos encontre dormindo. A pessoa fala, dormindo, eu preciso dormir para descansar meu corpo. Dormindo espiritualmente, eu conheço muita gente que está dormindo espiritualmente. Ah, Deus não existe, é só esse mundo, e e distração, e filme, coisa do mundo, e ppp, cheio de distração. E está lá, tranquilão, até que de repente chega uma desgraça, chega a morte, ou sei lá, chega uma doença séria, chega uma condenação física, ou de repente até o Senhor Jesus volta, e aí? E agora, José, o que você vai fazer? Você não se preparou, não se cuidou, aí lá do outro lado eles ficam implorando para Jesus, não, me dá mais 1 minuto na terra, Jesus, me dá mais 5 minutos, Jesus já foi dado a sentença, agora não tem mais jeito. Não, Jesus, mais 1 minuto, Senhor, me dê 1 minuto, eu faço tudo, 5 minutos na terra me dá, Senhor. Porque eles querem ficar de joelho ali prostrado em adoração a Deus, se arrepender de tudo. Mas agora é tarde. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Todos juntos façamos a nossa